Muito bem, pessoal. Desculpe aí, infelizmente a conexão caiu, né, na hora que eu estava explicando aqui para vocês a parte do planejamento, que é o item 2 dos 3 pilares essenciais para a organização de uma festa de casamento, e que eu vou mostrar para vocês agora a organização sequencial de todas as atividades que devem ser executadas, tá? Então, quando a gente chega para uma festa de casamento, a gente tem uma organização sequencial, tanto para a igreja quanto para a recepção, tá ok? E aí, o que é que vai acontecer agora para vocês entenderem, né? Para a parte da igreja, só para vocês entenderem um pouco como é a nossa metodologia de trabalho, vocês vão entender agora, bem rapidinho, de forma bem simples e sequencial, todas as etapas que a gente utiliza, tá? Pelo menos o que eu estou mostrando para vocês aqui agora são os bastidores do meu trabalho. Eu sigo essas normas toda vez que a gente vai fazer a organização, assessoria e cerimonial para um evento, tá? Então vamos lá. Vistoria técnica da igreja. Para que isso, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Tem muita gente que vai querer uma igreja, então, poxa, eu quero fazer uma festa para 50 pessoas e pega a igreja maior que tem na cidade. Vai ficar uma igreja vazia, pequena, tudo perdido, uma decoração do tamanho do mundo, sem nenhuma necessidade. Porque as fotos, por mais que fiquem bonitas, as únicas fotos que vão ficar bacanas mesmo vão ser, na prática, aquelas lá que está só os noivos, os pais, as daminhas, os pajens, padrinhos, madrinhas e talvez alguns amigos mais próximos que fiquem pós-cerimônia, porque você que escolheu uma igreja do tamanho do mundo para 50 pessoas. Então só vão ser essas fotos que vão ficar boas. Ah, tem algum problema? Não. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas eu gosto de olhar o espaço físico para que você entenda isso bem direitinho, tá? Não adianta você ir para a maior igreja do mundo com poucas pessoas, entendeu? Por isso que a gente coloca, ó, quantidade de bancos, distância entre os bancos, tamanho da nave, tamanho do altar, as instalações elétricas do local. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Vou falar um pouco também sobre os horários disponíveis para montagem, se a igreja possui acesso para deficiente, se existe uma planta baixa do local do evento e qual o layout que poderá ser montado para esse evento, tá? Então, na hora de escolher uma igreja, por favor, leve em consideração essas informações, tá bom? Isso aqui é extremamente importante. Então, continuando, instalações elétricas. Se você pegar uma igreja muito antiga, você vai ver que tomadas, disjuntores e quadros de energia possivelmente estarão velhos, muito usados. E o mais interessante, possivelmente, ele vai estar obsoleto. A probabilidade de dar um problema na instalação elétrica é tão grande que eu faço questão sempre de contratar ou a Energisa ou o gerador. Aqui, no caso, é a pergunta principal que a gente sempre coloca. Pronto, esse é o nome certinho. Vou precisar de uma ligação provisória? Quem resolve isso? A Energisa. O que acontece? Eu não recomendo mais Energisa. Justamente pelo seguinte, a gente está com um problema tão sério junto com a prestação de serviço que eu cansei de estar pessoalmente junto com os meus funcionários em uma igreja até 4, 5 da manhã, esperando a equipe de desligamento da Energisa ir lá para poder remover os meus cabos do quadro de energia, do poste, da rua, de onde for que tenha sido ligado. Ou seja, eu não recomendo mais, porque isso é um risco muito grande e o valor acaba não compensando passar mais por isso, tá? Então, eu sempre vou solicitar um gerador. Recomendação principal. Eu já fiz casamentos em locais do tamanho do mundo, em igrejas maravilhosas, que faltou energia. E aí? Não resolve ter só Energisa, não resolve fazer só um quadro elétrico, não resolve mais nada, tá? Então, tem que ter um gerador, precisa, risco zero. Então, pronto. Precisa do gerador, tá bom?
essas informações que eu teria para passar para você sobre uma vistoria técnica na igreja relacionada às instalações elétricas. Outro ponto extremamente importante que você deve observar são os horários disponíveis para montagem. Vou explicar para você por quê. Você vai fazer um casamento, beleza. Então, o primeiro ponto que você deve definir, antes de tudo, não é nem qual é o horário do evento, e sim se vai ter missa na igreja que você escolheu. Missa, culto, enfim. Eu vou até botar aqui, barra culto, que existem casamentos evangélicos também, claro. Então, vocês precisam entender isso daqui. Por quê? Não, não vai ter. Ok. Não, tudo bem. Então, você pode começar montando o primeiro horário, montar um dia antes, combinar com o local, quando e de que horas. Pronto. Esse cenário aqui é o cenário ideal, tá? Mas, vai ter culto, vai ter missa? Sim, vai, beleza. Qual é o horário da missa? Entendeu? Aí aqui você agora coloca qual o horário que posso realizar o meu casamento. Isso é extremamente importante. E extremamente importante, viu? Muito importante. Por quê? Se você tem missa, por exemplo, às 17 horas, e você resolve fazer a sua cerimônia religiosa às 19 horas, a gente vai ter o primeiro problema aqui, que no caso vai gerar atrasos. O atraso pode ser por conta do decorador, ele não pode entrar antes para montar as coisas. Aqui, o iluminador também não pode entrar antes. Aqui, no caso, pode ocorrer acidentes, caso vocês inventem de montar montagem antes da missa. Isso eu estou compartilhando com vocês tudo que já aconteceu, tá? Arranjos derrubados, flores extraviadas, 2 arranjos. Então, tem tanta coisa que acontece, tomadas quebradas. Tem muita coisa que acontece quando você inventa de montar uma cerimônia religiosa, cerimônia de casamento, depois do horário da missa, tá? Então, a minha sugestão sempre é: pegue igrejas que não tenham missa colado no horário da cerimônia. Se for ter, tenha cuidado, porque aí você evita essas informações. Se você pegar um local que tem uma missa de manhã, show de bola, porque você vai ter tempo. Vai ter tempo à sua disposição para você organizar isso aqui, tá bom? Tenha bem cuidado, muito cuidado sobre isso aí, isso é extremamente importante, tá bom? Então, continuando, você precisa ter esse cuidado, dê preferência para locais que ou faça a missa lá pela manhã, ou o culto, enfim, ou que não tenham, porque aí você pode montar um dia antes, combina com o local, vê o cenário ideal, já monta, faz os testes de iluminação, tudo direitinho, e a partir daqui é que você tem um horário ideal. Fim de papo, não tem o que fazer, igreja, resolvido o problema, tá? Ponto importante, acesso para deficientes, já faz esse planejamento de acesso com antecedência, tá bom? Planta baixa do local do evento, isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui vai ajudar junto com o layout do evento, tá? Então, quantidade de bancos, quantidade de cadeiras, distâncias, tamanhos, enfim, tudo isso faz parte da planta baixa e vai ajudar o nosso amigo decorador a fazer algum layout para o teu evento, tá? Então, isso faz parte integrante de uma visita técnica da igreja. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a nossa transmissão. Mandar um abraço para a Débora, para o Eduardo, para a Mônica, para a Adriele, meu amigo Vieto, quanto tempo, Claudinha, nossa senhora, saudade, viu? Pessoal, é isso, né? Então, vamos lá. Parte de ensaio de um casamento na igreja. Show de bola. Então, existem, né, diversos tipos de eventos, e como a gente está abordando o casamento em si, existem normas
para a parte do ensaio. Existe um cronograma de execução, que isso aqui vai ser pauta depois para uma nova postagem, tá? A gente já está com isso aqui tudo afiadinho, estou só mostrando para vocês os bastidores para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Agora, relacionado à montagem, como a gente já tem várias e várias informações sobre a vistoria técnica, então a gente começa agora a ter a primeira informação. Quais são as empresas envolvidas durante a montagem da igreja, tá? Então, é extremamente importante que você tenha acesso a estas informações aqui. Nome, e-mail, telefone dos responsáveis, e se tem uma lista dos equipamentos que vão ser instalados lá no local da igreja, tá? Eu falo isso para você pelo seguinte: tem essa lista em mãos, encaminhe essa lista para o coordenador de montagem da empresa que você está contratando para te dar a assessoria e o cerimonial para sua festa, tá? E isso é um fator extremamente importante, extremamente importante. A gente tem muita dor de cabeça quando essa lista não é entregue pelas empresas, tá? Isso aí é fato, todo mundo sabe disso, que é necessário demais essa lista, e é bom que esteja os pratos limpos, como diz a história, para que ninguém passe por nenhum dor de cabeça, mesmo que desapareça algum equipamento, a gente sabe durante a conferência da instalação, onde está, quem montou, quem desmontou, enfim, tudo isso direitinho. E de acordo com os horários da igreja, como é a sequência de montagem e desmontagem de cada serviço. Isso, a prática, foi que nos trouxe essas informações, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção de uma coisa bem simples. É um cronograma sequencial de execução que vai te ajudar a economizar o tempo e deixar a montagem de uma forma totalmente dinâmica, tá bom? Então, por exemplo, limpar a igreja, alinhar os bancos, instalar a rede elétrica da nave da igreja, colocar os tapetes, colocar a base dos arranjos, colocar a iluminação dos arranjos, colocar o piso de vidro, instalar a iluminação do altar, iluminação externa, os equipamentos de sonorização, os equipamentos de iluminação, foto e filmagem, quando necessário, serem instalados com antecedência, e na retirada da desmontagem dos equipamentos da igreja, pode ser, a minha maior sugestão é que esse material seja retirado após o término do evento. Isso daqui a gente evita furtos, roubos, desaparecimentos e etc. Isso para vocês porque a gente já passou por isso em igrejas, em salões, em hotéis, em todo lugar que você imaginar, já aconteceu isso com a nossa empresa e é um negócio que a gente conseguiu reduzir drasticamente o desaparecimento, retirando tudo após a desmontagem, tá? Então, se for no caso de desmontar no dia seguinte, você tem que observar, no caso, exatamente isso. Se vai ter alguma atividade na igreja após o seu evento, qual horário, se esse material pode ou não ficar onde eles estão, para ver se vai ocorrer algum transtorno para a vida da igreja. Afinal, é uma contratação de um serviço que ele deve ter normas e devem ser respeitados, tá bom? Continuando aqui a nossa história, a gente vai andar aqui um pouquinho sobre a questão do cronograma da igreja. Pessoal, se tiver alguma dúvida sobre a execução sequencial, se existirem outras atividades, ele pode ser adaptado aqui, tá? Isso não é uma regra, isso aqui são coisas práticas que a gente encontra e conseguimos adaptar para a nossa realidade do mercado daqui de João Pessoa, que é de onde eu estou falando, tá bom? Enquanto isso, eu já encerrei aqui a parte da montagem da igreja. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso bate-papo, para ver se alguém já está com alguma dúvida, alguma coisa. Mandando um abraço aqui para o pessoal da Gardênia Recepções, doutora Margarida e o Lucas, que está fazendo um comentário aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Lucas. Jonathan, tem uma empresa de cerimonial e decoração. Sabe o que é mais complicado? As noivas não entendem a importância do cerimonial. Pois é, Lucas. Eu concordo com você, mas a única coisa que tanto eu como você e os demais empresários que nos escutam nesse momento é uma coisa simples. Mostrar os bastidores, mostrar essas informações, explicar para eles, para elas, a importância deste cronograma,
a importância da execução de um serviço, visto que estamos falando de um investimento financeiro em um sonho. Exatamente, em um sonho. Quantas e quantas vezes a gente não escuta que a noiva, o noivo, os pais de noivos, os pais da noiva, sonham com esse dia? E por que não levar de uma forma séria, levar de uma forma profissional essa execução? Não é verdade? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Eu gostei do comentário, Lucas. Obrigado demais aí pelo comentário. Vou mandar um abraço também aqui, aproveitando o pessoal da Impacto João Pessoa, que estão aqui nos assistindo também. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é um cronograma sequencial para a igreja durante o evento, tá? Eu, pelo menos, sempre observo isso e gosto demais de ter o controle das rédeas do evento em minhas mãos, tá? Por quê? A gente consegue identificar quais são as empresas, quais são os segmentos, quais são os funcionários e o mais importante de tudo, qual a função do funcionário durante o evento e se ele vai ficar de suporte durante o evento. Já aconteceu demais a gente contratar serviços, né, que infelizmente não depende só da gente, depende de terceiros, e que por uma vez ou outra a empresa não deixou um funcionário dentro do serviço, isso é muito normal. Ou que, no caso de uma iluminação, eu trabalho com iluminação, e eu garanto 200% da minha execução. Tanto é que existem situações que a gente vê a necessidade do cliente de não ter um técnico presente durante o evento. Assim como eu vejo situações que existe a necessidade real de ter um técnico durante o evento, entendeu? A gente explica isso para o cliente, é extremamente importante da gente fazer isso para ele, tá? Então, é bom ter esse cuidado, saber isso aqui tudo direitinho e ter esse cronograma de execução aqui muito bem explicado, tá bom? Como eu falei para vocês, cada um tem uma regra, cada um tem uma norma. Eu, no momento, não vou postar essas informações porque elas vão fazer parte de outra postagem, tá? Que a gente vai falar justamente sobre o cronograma de execução de uma igreja, quando for um casamento, quando for um batizado, quando for um corporativo, tudo direitinho, tá? E isso vai ser bem explicado depois, em outro momento. E relacionado à desmontagem, a gente também tem que saber se as empresas vão ter um técnico específico que acompanha a desmontagem e pegar os dados do cara para a gente poder estar com essas informações. E se tiver aquela lista descritiva que eu falei lá no início do nosso tópico, com os equipamentos, se tem algum item que está em contrato, se não está, ver essas informações para que equipamentos não desapareçam, para que fiação não suma, entendeu? Isso é extremamente importante, tá bom, pessoal? Continuando aqui, saber se alguém da equipe de assessoria cerimonial vai acompanhar essa desmontagem. Então, é interessante que você saber se isso vai ser cobrado ou não ao cliente, se essa remoção dos equipamentos do local, principalmente se for uma igreja histórica, ela evite a depreciação do local, evite perdas, furtos. Isso é extremamente importante também, porque você consegue gerar uma economia financeira dentro do seu bolso por conta de restituições contratuais que você possa vir a pagar. Exatamente. Isso já aconteceu, eu já vi isso, e não foi por falta de aviso, tá? Isso aí é muito importante sobre isso daí, tá, pessoal? Por enquanto, alguma dúvida? Vocês que estão nos acompanhando aqui, alguma dúvida? Pessoal, por favor, comente, diga assim, olha, a igreja para mim está em ordem, pode passar para a recepção, estou com dúvida nesse tópico, a gente volta aqui, vamos fazer uma interação bem legal. Vocês que estão assistindo, podem comentar aí, que a gente responde, tá bom? Por enquanto é isso, tá? Eu já dei uma olhadinha aqui, até agora nenhuma dúvida, ótimo. Então vamos lá. Para a parte da recepção, a gente também tem um cronograma sequencial de atividades, que aí eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção de como que se comporta isso para o salão de festas, tá bom, pessoal? Então, primeiro passo, como eu mostrei para a igreja, a recepção também deve ter uma análise física do local, justamente para a gente ver como estão as instalações elétricas, disjuntores, quadro, altura do teto, como é que é o acesso dos equipamentos para esse local, se tem acesso para deficientes, se tem local com a planta baixa, o layout, enfim, todas as informações técnicas do local, para que nada apareça em cima da hora, tá? Outra coisa extremamente importante vai ser sobre o ensaio, independente do tipo do evento, é sempre importante que se tenha um ensaio, porque
o cliente ele não é obrigado a vivenciar e saber decorado todas as etapas. É nosso papel educar o cliente e explicar para ele, olha, a gente vai fazer um ensaio, dia tal, hora tal, e vai ser preciso fazer isso assim, assim, assado, tá bom? Beleza, relacionado à montagem, é o mesmo esquema. Quando pode começar a montar o evento, então tem todo um cronograma bem organizadozinho para que você ganhe tempo, evite correrias e erros, tá bom? E fora isso, você tem que saber o cronograma com a sonorização, DJ, iluminação e outros serviços para ver quem pode montar com antecedência, quando pode montar, se vai ser possível, se não vai, para que você comece a eliminar problemas que possam ocorrer por conta de atraso durante a montagem. Exatamente, tá bom? Então, sobre esse cronograma de montagem, é bem interessante. Se a planta baixa do local foi disponibilizada, se o layout foi disponibilizado, e aí a gente começa a ter o início da equipe do cerimonial, o início da equipe da assessoria, participando na prática da atividade da montagem. E aqui a gente já começa agora falando um pouco sobre o coordenador de montagens, tá? Quem é o coordenador? É um posto gerencial, onde ele vai ter acesso à lista de equipamentos, produtos e serviços, e a gente sempre pede para que as empresas entreguem uma lista de tudo aquilo que vai ser feito no evento. Justamente por isso que a gente pode fazer com que tenha a melhoria e a otimização do nosso coordenador de montagem no dia do evento, tá? E com esse layout em mãos, ele vai poder acompanhar a montagem, solicitar às empresas esses horários, ver se algum item está em acordo ou desacordo com os contratos e, por exemplo, ver se nada está fora do layout proposto, né? Às vezes, a gente tem um decorador que está presente dentro do evento e, às vezes, essa função de posicionamento estratégico dos equipamentos pode ser de função do decorador. Não tem problema nenhum isso também. A gente entra em comum acordo e começa a organizar isso da melhor forma possível. Informar a coordenação do evento que está tudo organizado, que está tudo acontecendo, e a gente fica em mãos com um checklist de execução de serviço. Que a gente só faz marcar, por exemplo, limpeza do salão, confere. Instalação do som, confere. Teste do som, confere. Passagem da banda, confere. Ou seja, a gente começa a eliminar todas aquelas atividades que estão pendentes. Tudo isso por conta do coordenador de montagem presente dentro do evento. E a gente consegue prevenir atrasos ou a ausência de algumas informações que possa ter dentro do evento, tá? Então, essa parte de coordenador de montagem, ele é extremamente importante para que tudo aconteça, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização sequencial de uma recepção durante o evento, tá bom? Então, vamos lá. Confere todos os serviços antes de começar, saber se está tudo em ordem, saber quais os técnicos e as pessoas que vão ficar das empresas contratadas durante o evento. Isso é extremamente importante também, para que a gente garanta que todos os serviços vão ser bem executados em perfeita harmonia, tá bom? E verificar se falta alguma atividade para ser concluída antes do início do evento. Às vezes, por exemplo, o pessoal que trabalha com papel picado, com bolha de salão, eles vão 1 hora antes, 2 horas antes do início da festa, só para poder posicionar o material, fazer algum teste elétrico, alguma coisa assim. Isso é muito normal, tá? A nossa empresa, quando faz a execução exclusiva desse tipo de serviço, geralmente faz mais ou menos desse jeito, porque geralmente eu encaminho um técnico para ficar junto dos nossos equipamentos, tá? E aqui a gente fez um rabisco de um cronograma sequencial de um evento para casamentos, 15 anos, formaturas, e assim vai, tá? A gente abriu um template aqui, onde a gente fez um grande rabisco sobre a execução, tá? Ele não está 100% pronto ainda, mas dá para você ter uma noção aqui do que eu vou te apresentar, certo? Só um minutinho que eu vou fechar aqui tudo para a gente poder abrir tudo direitinho. Na prática, quando a gente fala sobre execução, pode ter para aniversário, 15 anos, casamento, corporativos e assim vai, tá? Eu montei um template aqui para você entender como é um cronograma, tá certo? Vamos lá. Posicionamento das recepcionistas em seus devidos postos. Isso é extremamente importante, né? Por exemplo, na portaria, na mesa de doces, e podem ser identificados outros locais que venham de acordo com a execução do serviço. Às vezes, por exemplo, quando chega na porta da igreja, a gente pode pensar em colocar a lapela, na porta do salão de eventos, pode ter a entrada dos convidados. Isso, às vezes, a recepção tem uma equipe específica para estar conferindo senha,
conferida a entrada, e às vezes isso fica sob a responsabilidade do cerimonial. Isso depende muito de como foi o contrato, que é justamente o plano J aqui, por exemplo, que é o nosso da CJB. Local de lembrancinhas, mesa do bolo, que tem sempre doces ao redor, e às vezes a gente até brinca dizendo que não vai botar uma plaquinha com o nome Não Roube os Doces, que é complicado demais esse negócio. Às vezes, quando tem a banda do DJ, né, a gente tem aqui as informações de músicas, né, as informações de horários específicos, tudo isso aqui entra durante a execução de posicionamento das recepcionistas em seus postos durante toda a organização do evento, tá? Então, às vezes, tem uma recepcionista que fica do lado da noiva, a recepcionista que fica do lado do noivo, na hora do buquê, que pode ser aqui diversas atividades, a gente consegue fazer a assessoria durante o evento, nesses momentos, para que o momento específico, a fotografia consiga entrar na hora certa, a filmagem consiga pegar aquele momento mais especial, tudo isso, preferencialmente, que as cerimonialistas não apareçam na hora da execução desse serviço. Eu não quero recepcionista aparecendo em foto, eu não quero cerimonialista aparecendo em foto, a gente tenta ao máximo fazer com que isso não aconteça nesses momentos, tá? Na gravata do noivo também, isso é extremamente importante. Isso aqui tudo existem horários específicos para a gente conseguir botar esse posicionamento deles, tá? Relacionado à recepção dos convidados na portaria de entrada. E aqui a gente tem diversas situações. Aí fala, olha, poxa, que legal, como é seu nome? Seja muito bem-vindo aqui ao casamento de fulano cicrano. Me mostra aqui, por favor, como é o nome do senhor? Então, hoje aqui já vem para a conferência da lista, ver se foi entregue uma senha ou não. Dependendo também da pessoa, pode ser que tenha vale lembrancinhas, tanto para homens quanto para mulheres. Tem um vale brinde dos padrinhos, que tem um momento específico para se entregar isso daqui. É bem legal também. Às vezes existem pessoas que levam presentes ainda para a hora da festa. Dependendo da situação também, é muito compreensível isso. Principalmente em festa de 15 anos de casamento, né? Porque às vezes aquele convidado vem de fora, não chegou de última hora, não teve tempo para poder entregar e talvez muito corrido. É muito normal que alguém entregue um presente em cima da hora. Então você tem, no mínimo da sua obrigação, sabe quem foi, botar um telefone, se quebra, se não quebra, etiquetar o presente e ver tudo direitinho. Se chegar um portador de necessidades especiais, você também tem como fazer essa organização de um local específico para dar acomodação dele. Por isso que é interessante, às vezes, nos locais, ter um mapeamento da mesa. Que aí você consegue identificar, olha, fulano fica aqui, ciclano tem necessidade especial, ele deve ficar aqui nesse tal local. Então isso é extremamente legal também para você fazer isso, tá? E também ver essa questão de encaminhar os convidados para as suas devidas mesas. Se vai existir um layout com cadeiras marcadas, se não vai, isso deve ser pensado. Bem legal, tá? Então, coisa simples também, como também chegar lá, olha, tudo bom, meu nome é fulano, estamos aqui à sua inteira disposição, quando o pessoal estiver nas mesas, bem acomodados, você chega e fala, olha, tem uma água, refrigerante, está precisando de alguma coisa, está precisando de um lenço de papel, e aqui eu sempre marco a Marcela, que é a nossa cerimonialista, pergunta lá, Marcela, tem outro item que esteja faltando sobre isso daqui? A gente sempre tenta matutar muito sobre isso daqui, para que nada falte, para que o nosso convidado se sinta extremamente satisfeito com a festa, tá? Isso é muito importante. Fora isso, auxiliar a equipe de fotografia e filmagem, que aí depende muito do perfil do evento. Então, tem muita coisa aqui, afilhados, madrinha, anfitrião, formando, noivos, pais, avós, sempre organizar, ajudar a equipe de fotografia e filmagem para organizar essas pessoas na hora de tirar as principais fotos, principalmente quando for aqui na área do bolo, na hora dos parabéns, durante o pré-wed, enfim. E tem uns nomes aqui, por exemplo, namorada, ficante, peguete, enfim. Tem umas coisas bem legais que aparecem de termos durante as festas, que eu acho bem engraçado, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então, os noivos chegaram na recepção, então tem todo um cronograma de atividades aqui também que deve ser feito. Aí vamos lá, ó, os noivos saíram do repouso, tem um cronograma também bem legal que deve ser analisado isso daqui, como por exemplo aqui, ó, quais serão as próximas atividades, se vão ter fotos principais, se vai ser um agradecimento geral, às vezes, Marcela, faltou alguma coisa aqui, então é bem importante que a gente consiga debater isso com a nossa cerimonialista sobre esses assuntos. Se vai ter valsa, música coreografada, abertura de festa, se vai abrir mesa de jantar. Então, tudo isso daqui, ele é pensado, fica nesse negócio, eu até fico brincando aqui, que às vezes a gente vai até jogar uma faca, né? Lá na hora das mulheres disputarem um buquê, que a briga às vezes é muito grande. Acho meio brincadeira isso aqui, mas é bem legal.
Calma, pessoal, a gente não vai botar faca, claro, né? Mas é isso, gente. Então tem muita coisa aqui que a gente consegue debater durante todas essas etapas, na hora de montagem de um template desse, como vocês estão vendo, são muitas coisas. E uma coisa bem legal que eu gosto de fazer sempre é a conferência em fim de festa, tá? Champanhe e uísque, se tiveram sobras, se vai ser embalados, é, ver se ninguém vai querer levar decoração. Às vezes tem locais que os guardanapos são do salão e todo mundo leva, e às vezes os noivos eles precisam mandar fazer guardanapos, levar os bêbados para casa, tem um serviço do táxi, às vezes de uma van. Eu já vi até um carro em Recife com o nome Catabebo, que era para poder levar esse pessoal para casa. Nossa Senhora. É bem legal isso aqui. Então tem muito detalhe, como vocês estão vendo, na hora que a gente vai montar um template de um cronograma sequencial de um evento, para que ele saia tudo muito bem organizado para a recepção, tá? Então, eram essas informações sobre o planejamento que eu queria passar para vocês. E aí a gente vai abrir agora o jurídico, mas antes, vou dar uma olhadinha novamente aqui na nossa transmissão, ver se tem alguém aqui com alguma dúvida. Mandar um abraço aqui para o Aloysio, e o Lucas fez mais um comentário aqui, deixa eu dar uma lida aqui. O ideal é procurar empresas parceiras que tenham a maior parte dos serviços e procurar empresas carro-chefe no segmento. Lucas, isso é verdade, concordo com você, mas a gente tem um grande desafio, que é justamente a gente tentar manter as rédeas do evento, né? Então, isso daí, geralmente, a gente consegue tendo empresas que realmente possam ter disponibilidade para estar acompanhando esses casamentos, essas festas, para que isso não traga nenhum tipo de atraso, não traga aborrecimentos. E às vezes a empresa, como ela é muito grande, tendência que a gente, claro, isso é muito normal, ela faça 2, 3, 4 casamentos no mesmo dia. E isso, às vezes, é margem para dar erro. E é esse o maior problema da gente pegar uma empresa que tenha muitos serviços, muitas atividades. Por isso que, assim, pelo menos como eu tenho várias atividades, vários serviços, quando é dia de casamento, eu só pego uma festa de casamento para que não tenha nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de erro, porque eu já passei por isso, né? E por não querer deixar o evento sem atraso, sem nenhuma dor de cabeça, sem nada disso, porque o cliente pagou por aquilo e quer que ele seja muito bem executado. Então, a obrigação nossa é fazer com que tudo isso seja muito bem executado, tá bom? E aí agora eu vou parar aqui esse vídeo para a gente fazer a terceira etapa, que vai ser falando sobre a parte jurídica dos 3 pilares essenciais para a organização de uma festa de casamento, tá bom? Volto daqui a pouquinho.